Olá, vamos falar um pouco sobre a parte escrita do exame. Essa parte requer um pouco da sua atenção. Não é nem um bicho de 7 cabeças, mas você precisa estar atento para não deixar escapar nenhuma coisa. Você precisa cumprir tudo que o seu PIBRAS pede para você. Então, a parte escrita, ela é composta por 4 textos. Você vai produzir 4 textos, vai receber orientações diferentes sobre cada um deles. De todos esses 4 textos, eles têm em comum uma única coisa: o enunciado. Você precisa observar essa parte aqui, que nós chamamos de enunciado, para entender tudo que você precisa fazer. E aqui tem todas as orientações sobre aquilo que você deve fazer. Eu estou aqui com um texto do áudio de 2014.1, título Cinemater. Você tem acesso a todo esse material no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, www.ufrgs.br/acervo-seu-pibras/acervo. Eu vou colocar o link abaixo para você acessar. Por esse enunciado, nós vamos falar de algumas coisas importantes para você entender o que o seu PIBRAS quer de você. Primeira coisa é que o seu PIBRAS coloca você em um lugar de fala. Você não vai ser você mesmo quando você estiver na parte escrita. Você vai ser aquela pessoa que o seu PIBRAS está dizendo. E aqui ele diz: você é colunista de uma revista voltada para mães de crianças. Geralmente as primeiras linhas já dizem isso. Então aqui diz que você é colunista de uma revista. Então, isso é a indicação de quem é você. Agora, quando completa a frase, você é colunista de uma revista voltada para mães de crianças pequenas. Aqui já diz que tipo de pessoa lê aquilo que você escreve. Vamos ler a próxima frase. Com base nas informações do áudio, escreva um texto para ser publicado na próxima edição da revista. Então, você vai escrever um texto para essa edição da revista. Então, você já tem aí quem é você e para quem você vai escrever. Você vai escrever um texto para ser publicado na revista. Aí você pensa: quem lê uma revista voltada para mães de crianças pequenas? Geralmente as mães. Então você vai escrever o seu texto pensando nessas mães. Então você agora é um escritor de revista, né? Você é alguém que tem essa capacidade. E você vai escrever para aquelas pessoas que estão interessadas sobre o universo das crianças, né? As crianças que acabaram de nascer. Então, pensando nisso, você vai escolher a sua linguagem. Aí você vai definir se é formal, se é informal, que tipo de pessoa. Então, as pessoas que estão envolvidas, pessoa que é você, a pessoa para quem você vai escrever, vai determinar a linguagem que você vai utilizar. Outras coisas mais, vamos continuar a leitura. Com base nas informações do áudio, escreva um texto para ser publicado na próxima edição da revista, explicando o que é Cinematerna, como ele surgiu, e encorajando as leitoras a participarem dessa iniciativa. Então, aqui tem um propósito. Você precisa explicar o que é o Cinematerna, explicar como ele surgiu. Você precisa também encorajar as leitoras da revista a participarem dessa iniciativa. Geralmente, as últimas linhas, as 2 últimas linhas, é onde você pode encontrar esse propósito. Você pode também, como sugestão, marcar os verbos. Ao marcar os verbos, você encontra as coisas que você precisa fazer. Explicar o que é Cinematerna e como ele surgiu. E encorajar as leitoras a participarem dessa iniciativa. Ok? Então, você tem que falar como aquele que é colunista. Você tem que falar para as leitoras da revista, né, que são mães que acabaram de ter crianças. E você tem que explicar. Esse é o teu propósito. Explicar como ele surgiu e encorajar as leitoras. Para isso, você precisa de informações. Como você vai explicar Cinematerna se provavelmente você nunca ouviu o que é o Cinematerna? É por isso que o seu PIBRAS dá as informações. É por isso que você assiste um vídeo para fazer o primeiro texto, escuta um áudio para fazer o segundo texto e lê 2 textos para fazer os textos seguintes. Então, você precisa de informação. Então, entenda que aquilo que você vai ter de acesso, o vídeo, o áudio, os textos, são informações para você. Não é para você totalmente copiar, mas é para você entender, pegar boas informações, né? Pegar as informações principais e usar no seu texto conforme a necessidade, sempre adequando.
Então, tudo que tem ali não é tudo que você vai usar. Você precisa saber selecionar. Por exemplo, aqui o áudio que nós estamos olhando. Você precisa de informações sobre o que é esse Cinematerna, como ele surgiu. Então, você vai ouvir o áudio procurando isso. E o áudio vai falar muitas coisas, né? Você vai fazer as anotações, mas você precisa procurar encontrar essas informações. A mesma coisa no vídeo e nos textos. Então, antes de assistir o vídeo, antes de ouvir o áudio e antes de ler o texto, você precisa saber qual é o seu propósito e quais informações você precisa ter, ok? Então, resumindo, é importante que para o exame CEP-Brás você saiba quem você vai ser, a partir de que lugar você vai falar, para quem você vai falar, qual é o propósito que você tem a cumprir, que tipo de informações você precisa ter, ok? E também o lugar que esse texto vai ser, ou a forma desse texto, porque isso ajuda você também a saber o tipo de linguagem, a saber um pouco da estrutura. Então, aqui diz que é um texto de revista, que você vai explicar, que você vai encorajar alguém. Então, um texto de informação, ok? Então, o que nós podemos falar a princípio sobre a parte escrita é isso. Em vídeos mais para frente, nós iremos falar um pouco mais sobre cada um dos tipos de textos, ok? E como você anotar as informações do áudio e do vídeo, tá bom? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo, espero que tenha ajudado você.